Imagine uma casa cheia de cômodos. Cada cômodo tem um armário. E cada armário é dividido em gavetas. O dono da casa usa cada armário para guardar uma coisa. Panelas na cozinha, roupas no quarto, perfumaria no banheiro. Ele também separa os objetos por gavetas. Gaveta para talheres, gaveta para pano de prato, gaveta para pratos. O computador funciona mais ou menos com a mesma lógica. Cada armário é um diretório, cada gaveta é uma pasta e cada objeto é um arquivo. Mas o que é exatamente um arquivo? E mais importante ainda, como organizar tudo isso para não perder horas e horas atrás de alguma coisa? Arquivo é todo tipo de informação que a gente tem no computador. Pode ser um texto, uma canção, uma foto ou mesmo um programa de computador. Assim como as roupas ficam dentro de gavetas, ferramentas dentro de caixas e lápis dentro do estojo, os arquivos ficam dentro de pastas. E assim como é possível separar as roupas de acordo com o material, a cor ou o tipo, também é possível organizar os arquivos por assunto, por autor, por tipo de arquivo, por data ou de outra forma qualquer. Pronto. Custou, mas finalmente consegui terminar. Tenho que entregar esse texto até amanhã. Primeiro é preciso decidir onde eu vou guardar isso. Não faz sentido guardar um trabalho de meio ambiente na pasta de física ou na minha biblioteca musical, né? Agora é só escolher um nome para o meu arquivo. E como eu estou falando sobre a situação das araras azuis no Pantanal... Pronto. O único problema é que a minha pasta de biologia tem de tudo. Matéria de jornal sobre o aquecimento global, fotos de um passeio radical que a gente fez na Serra do Cipó, um esquema sobre o corpo humano e até um vídeo sobre célula-tronco que eu achei na internet. E às vezes eu acabo me perdendo. É que nem guardar as cuecas, meias, casacos, shorts e calças numa mesma gaveta. O melhor é separar uma gaveta para cada coisa. No computador é a mesma coisa. Eu posso criar outras pastas dentro da pasta de biologia. Eu posso apagar, mudar o nome, transferir um arquivo de um lugar para o outro. Para isso eu uso o gerenciador de arquivos. Um gerenciador de arquivos é um programa ou software. Como o nome indica, o gerenciador de arquivos serve para gerenciar os arquivos de um computador. Uma boa parte dos arquivos fica no disco rígido, também conhecido como HD. O HD funciona como um grande armário. E assim como um armário pode ser dividido em compartimentos independentes, o HD também pode ser dividido em partes independentes. Cada parte do HD costuma ser batizada com a letra do alfabeto, seguida de 2 pontos. O usuário pode guardar os arquivos pessoais em uma parte e os programas em outra. Se uma das partes tiver um problema, a outra não será afetada. E assim como é possível usar caixas e baús para organizar e transferir objetos de um lugar para o outro, é possível usar equipamentos externos para guardar e transferir arquivos de um computador para o outro. Eu vou usar esse pendrive para gravar o meu trabalho sobre as araras azuis. Eu conecto o pendrive no computador e olha o que acontece. Um novo item aparece no gerenciador de arquivos. É uma letra com 2 pontos. O computador costuma identificar dessa forma tanto os diretórios que estão no HD, como os pendrives, o CD ou mesmo o celular. Eu posso passar arquivos do meu computador para o pendrive ou o contrário. E ao desconectar, a letrinha com os 2 pontos desaparece. Sinal de que o meu pendrive não está mais conectado. A mesma coisa acontece ao conectar um CD, um DVD, um celular, uma câmera fotográfica, um aparelho MP3 ou uma memória externa. Todos esses equipamentos funcionam como caixas para guardar ou transferir coisas de um lugar para outro. Algumas caixas só aceitam alguns tipos de arquivos. No caso da câmera, apenas arquivos de fotos ou vídeos. E no caso do aparelho MP3, arquivos de áudio. Cada arquivo tem um nome.
Assim como os pais escolhem os nomes dos filhos, o autor define o nome do arquivo. E assim como os seres humanos costumam ter um sobrenome, os arquivos costumam ter uma extensão. A extensão revela o formato deste arquivo. O formato do arquivo depende do programa onde ele foi gerado. Meu texto, por exemplo, ele é um arquivo, certo? Ele tem um nome, que eu mesmo escolhi, e também uma extensão, .doc. Isso porque eu usei um programa que gera arquivos nesta extensão, um processador de textos bem comum. Eu poderia ter usado outros programas e meu arquivo teria outras extensões. Dá para descobrir muito sobre um arquivo a partir do nome. Hino do Brasil.mp3, por exemplo. Eu não preciso abrir para saber que se trata de um som. Pode ser uma entrevista, o som de um elefante, o registro do sabiá ou uma canção. MP3 é um dos formatos de áudio mais conhecidos, mas não é o único. E este outro arquivo, pôr-do-sol.jpg. JPEG é um formato muito utilizado. A maioria das câmeras digitais gera fotos neste formato. Meu computador também tem vários arquivos com extensão .exe. Os chamados arquivos executáveis não passam, na verdade, de programas do Windows para fazer o computador funcionar. Ao clicar 2 vezes neste arquivo, iniciamos a instalação ou a execução do programa. É sempre bom ter cuidado na hora de abrir um arquivo .exe. Algumas pessoas com más intenções, conhecidos como hackers, costumam utilizar este formato para introduzir programas prejudiciais nos computadores. Mas afinal de contas, para que servem essas extensões? Assim como os seres humanos usam línguas diferentes, os programas usam linguagens diferentes. Um programa como este não usa a mesma linguagem que este. E assim como um brasileiro dificilmente entenderia um texto como este programa jamais conseguiria abrir um arquivo criado neste outro programa. A extensão é uma forma de identificar a linguagem usada para fazer aquele determinado arquivo. Toda vez que alguém vai executar um programa, o computador verifica a extensão e procura um programa que consiga ler este arquivo. Os computadores geralmente já vêm configurados para abrir determinados tipos de arquivo em determinados softwares. Você pode alterar isso no painel de configuração ou pedir para o computador abrir o arquivo em um outro programa. De qualquer forma, este programa tem que entender a linguagem do arquivo. Quando eu clico no nome do meu arquivo, aqui no gerenciador de arquivos, ele abre o arquivo diretamente neste editor de texto, porque o meu computador já foi programado para abrir este arquivo neste formato. Mas eu poderia ter usado outros formatos, o formato .txt, por exemplo. Eles podem ser abertos em qualquer processador de textos. Por isso, este formato é considerado universal. Assim como um armário pode servir para guardar objetos diversos, o HD do computador também costuma ter arquivos de todos os tipos. O gerenciador de arquivos serve para ver onde está cada coisa. Também serve para organizar os diretórios, programas e arquivos. Manter o HD organizado é mais ou menos como manter o armário arrumado. Cada coisa tem seu lugar. O que não serve mais vai para o lixo. E é sempre bom manter os insetos longe. Não, o computador não tem inseto, mas tem vírus. Os vírus são pequenos programas feitos para causar danos ao computador. A história dos vírus se confunde com a própria história dos PCs, os famosos computadores pessoais. O termo vírus surgiu no início da década de 80 para descrever um programa capaz de infectar outros programas. O primeiro vírus para PC surgiu em 1986. Ele entrava no computador através dos disquetes e em pouco tempo danificava o disco rígido. Hoje existe vírus de tudo quanto é tipo e com tudo quanto é nome. Alguns tipos são famosos. Você já deve ter ouvido falar no cavalo de Troia, por exemplo. Este programa age como a lenda do cavalo de Troia. Ele entra disfarçado de arquivo e deixa uma porta aberta para os hackers.
Esses hackers podem então invadir o computador e fazer a festa. Apagar programas, conseguir informações privilegiadas, corromper arquivos. Os vírus se espalham facilmente. Assim como existem remédios para prevenir contra insetos, existem programas que combatem os vírus de computador. Os antivírus. Existem vários antivírus. Mas como novos vírus aparecem a todo momento, é bom tomar cuidado na hora de copiar um arquivo para o seu computador. Você sabe de onde vem este arquivo? Pode mesmo confiar? Por segurança, eu sempre guardo cópias dos arquivos em um pendrive. Faço um backup de tudo que eu tenho, porque se o computador der pau, pelo menos eu tenho uma cópia de segurança. Se você não tiver um pendrive, pode ser um CD, um DVD, um HD externo, tanto faz, desde que faça uma cópia dos arquivos. Isso ninguém pode esquecer. Finalmente, a dica básica: guardar cada coisa no seu devido lugar. Porque se já é difícil organizar os objetos pessoais em caixas, armários e gavetas, imagine então um computador capaz de armazenar milhares e milhares de arquivos de todos os tipos. Entender como os diretórios, as pastas e os arquivos funcionam é essencial para poder se dar bem com o computador. Afinal, ninguém quer perder tempo procurando a panela de pressão no banheiro, certo?